Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade no nosso conteúdo aí, falando sobre fontes de energia, né? Utilizando o livro didático de Geografia de vocês. Dando continuidade hoje, falando a respeito dos tipos de geração de energia, né? Ou dos tipos de geração de eletricidade, né, como a gente vai falar. E hoje nesse tópico de hoje, nessa aula de hoje, né, nós iremos falar exclusivamente a respeito da energia nuclear, tá? Como se processa como se fornece, se elabora, se produz energia nuclear, tá? Posteriormente a gente vai falando das outras fontes, né, como a energia hidráulica e assim por diante, tá? Iniciando aí, pessoal, a questão da geração de energia, né? A gente sabe que nas usinas termoelétricas tradicionais, a queima de combustíveis fósseis, né, como o carvão e o petróleo, é usada para vaporizar certa quantidade de água, né? Esse vapor vai acionar a turbina ligando o gerador de eletricidade. Esse é o modo arcaico, né, das primeiras termoelétricas aí para geração de energia, né? Logicamente, os países eles estão se modernizando, né? Tanto as termoelétricas estão adequando, né, os seus fatores justamente por conta dessa queima de combustíveis fósseis, né, e transformando essas termoelétricas, né, em liberadoras de grande quantidade de resíduos para a atmosfera, para termoelétricas mais ajustadas, termoelétricas mais modernas, tá ok? Então vamos lá. A primeira é a energia nuclear, tá? É uma novidade, né, vamos dizer assim, no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial ou pós Segunda Guerra Mundial, né? E principalmente os países desenvolvidos aí têm uma ampla, né, técnica para utilizar esse tipo de energia nuclear, uma vez também que energia hidráulica para eles, como nós aqui no Brasil utilizamos, é quase que impossível, né, por conta dos fatores geográficos que eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, tá? Então, o único meio que esses países têm para produzir energia, para suprir a sua demanda produtiva, é gerando energia nuclear, uma vez que eles tiveram experiência, né, enorme aí durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então vamos lá. Nas usinas termonucleares, a responsável pela produção de calor e pela transformação da água em vapor é a fissão nuclear, ou seja, a queima de minérios, né, radioativos liberando grande quantidade de energia, que ocorre dentro principalmente dos reatores. Trata-se aí do mesmo princípio das bombas atômicas, né? Uma vez, como eu falei para vocês, eles já tiveram experiências nesse ramo, né? Principalmente no caso dos países desenvolvidos, tá? Da Europa, os Estados Unidos, a China, a Índia, tá? Nas centrais nucleares, porém, o processo de desintegração dos átomos ele é controlado. O calor proveniente aí dessa desintegração ele aquece a água que circula em torno de barras de urânio, um combustível nuclear, né? O urânio ele é um minério, inclusive aqui o Brasil ele produz muito, né? Esse minério e exporta também para esses países para geração de energia, tá? Para produzir a mesma quantidade de energia elétrica obtida com a queima de 1 kg de urânio natural, uma termoelétrica convencional precisaria de 150 toneladas de carvão. Olha a economia, olha a eficiência do, do recurso mineral aí chamado urânio, né, radioativo, com a liberação, a quantidade de energia liberada por esse mineral, né, por esse minério, vamos dizer assim, em relação ao carvão. Para queima de 1 kg, presta atenção, pessoal, para queima de 1 kg para geração de energia, eu preciso de 150 toneladas de carvão mineral para queima de 1 kg de urânio, tá ok? O enriquecimento e a conversão do urânio, o enriquecimento do urânio, como eles falam, né, essa liberação de energia, esse aquecimento e liberação de energia, assim como a construção e a manutenção das centrais nucleares, são processos que envolvem o uso de alta tecnologia e também tem que ser peritos em segurança, né, para que não ocorra nenhum tipo de acidente, né, que possa afetar não só o meio ambiente, como a população ali também. Em razão disso, os países desenvolvidos praticamente monopolizaram, ou monopolizam, né, a produção mundial de energia nuclear, né? Os Estados Unidos lideram a lista aí, sendo responsável por 33,2% do total mundial de geração de energia por meio de produtos nucleares, tá? A França e a Rússia ocupam, respectivamente, o segundo e o terceiro lugares, tá? Atualmente, só para vocês terem ideia, pessoal, a França, 70% da sua energia produzida e também consumida no território francês advém justamente da energia nuclear, tá?
Atualmente, pesquisas tentam viabilizar o uso do lixo atômico regenerando como matéria-prima para as centrais nucleares. Então, na maioria das usinas atômicas, o material descartado, né, que é esse rejeito nuclear, o rejeito radioativo, é depositado em containers que são lançados ao fundo do mar, onde permanece radioativo por milhares de anos. Infelizmente, nós temos essa prática, né, que acaba se tornando ilegal ambientalmente falando, tá? Os acidentes em centrais nucleares tiveram como consequência o escape de material radioativo para a atmosfera ou para a água, contaminando-as. Como a gente teve em 1986 em Chernobyl, né, quando o reator superaqueceu e explodiu, liberando grande quantidade de partículas radioativas, não só no ar, como também na terra e na água, tá? Em 1979, um grave acidente ocorreu na usina nuclear de Three Mile Island, né, nos Estados Unidos. De maiores proporções foi ocorrido em Chernobyl, como eu acabei de citar para vocês aqui, na Ucrânia, em abril de 1986. Em 2001, um tsunami devastador provocou um grave acidente em diversos reatores nucleares no Japão, tá? Na usina de Fukushima, né, da cidade de Fukushima, o vazamento da radiação contaminou o solo e a água e formou uma nuvem radioativa que se deslocou até o Canadá. Olha só a gravidade, né, desse acidente radioativo. O uso de energia nuclear ele é muito viável, você tendo todos os aparatos de segurança necessários, tá? Porém, você corre esse risco, né? Mesmo os países que têm um domínio, vamos dizer assim, do controle tecnológico da energia nuclear, mas pode acontecer os acidentes, tá? Depois dessa catástrofe das reações coletivas, a usina de Fukushima Daiichi foi fechada. Itália, Alemanha, Suécia, Finlândia, Suíça, Holanda e Espanha reviram seus programas nucleares e fecharam suas usinas, justamente por conta desse risco, né? Por mais aparato tecnológico no sistema de segurança que você tem, ele pode ocorrer. Um exemplo é os japoneses, né? Que tem um aparato tecnológico muito elevado, principalmente em questões de segurança das suas usinas nucleares, e ocorreu esse vazamento aí por conta do tsunami, tá ok? A China suspendeu, né, autorizações para novas centrais nucleares. Os Estados Unidos e a França prosseguem com os programas de ampliação das suas usinas nucleares. Cerca de 77% da energia produzida na França vem de usinas nucleares, como eu citei para vocês, tá? Os defensores aí, né, ambientalistas, também, né, têm divergências, né? Por quê? Porque os defensores da alternativa nuclear têm como argumento a urgente necessidade de substituição das fontes de combustíveis fósseis, né? Principalmente aí das termoelétricas que nós falamos, que utiliza o carvão mineral e o petróleo, né? E afirma que essa tecnologia torna-se as usinas nucleares de última geração mais seguras e menos poluidoras. É relativo essa observação, né, pessoal? Porque a gente pode observar que ela pode, né, acontecer um risco de acidente, gerando aí transtornos não só para a população, mas também para o meio ambiente, contaminando a água, o solo, o ar, né? E automaticamente, né, liberando grandes partículas e os dejetos radioativos também que ficam, né, lançados no oceano podendo, né, romper ali e contaminar o oceano, né? Sendo que qualquer corpo adverso à fauna e flora marinha é um corpo estranho dentro do oceano que pode o quê? Servir como impacto ambiental, ok? O Brasil, pessoal, ele produz, né, cerca de 3 a 4% de energia elétrica por meio da energia nuclear. Nós temos a usina nuclear de Angra dos Reis, tá? Localizada em Angra dos Reis. São 3 complexos, complexo 1 de Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Lembrando que Angra 1 já está desativado, porque foi o primeiro, vamos dizer, a primeira área, né, a ser utilizada na década de 70, ainda no governo do regime militar, né? Aí nós temos hoje atuando Angra 2, né, com geração de 3,5% a 4% de energia nuclear destinada à energia elétrica, e Angra 3, que ainda está no projeto, né, para ser desenvolvido, ampliando aí sua capacidade de produção e geração de energia elétrica por meio da energia nuclear. Então, o Brasil ainda está engatilhando, né, nesse processo aí de geração de energia elétrica por meio da energia nuclear. Lembrando que tem que ter, né, um amplo cuidado, um amplo corpo técnico, né, para se utilizar esse tipo de energia. É limpa em alguns aspectos, né? Porém, corre esses grandes riscos aí do uso e manuseio ali
do material radioativo, tá ok? Pessoal, na próxima aula a gente vai estar olhando aí a energia hidráulica, que é o forte aqui do nosso país também, tá ok? Devido às condições geográficas, né, de hidrografia, de rios que nós temos aí, propícios à geração da energia hidráulica, tá? E as suas características principais, não só no Brasil, como no mundo, tá ok? Forte abraço, quero agradecer a participação de todos aí, tá ok? E até a próxima aula.